Tudo começou no Jardim do Éden, com a rebelião do casal que estava lá, que cometeram o pecado mortal. Eu falei essa semana passada que um caso gravíssimo é o adultério. Hoje o adultério, ele aparece até nas igrejas evangélicas. E é uma coisa séria. Graças a Deus. Nós vamos fazer a pregação de hoje baseada em um pecado mortal, que é o adultério. Uma coisa terrível. Para começar, o pecado foi tão forte que causou morte. Foi um pecado que terminou com a tragédia, não foi? Uma grande tragédia. Eu estou me referindo... Pode ler onde é que está escrito. Não, primeiro eu vou falar de João. Aí depois eu vou botar como referência, que é uma coisa terrível. Aquilo que eu lhe falei ali, né? É terrível. Porque se você parar para pensar, né, era a única pessoa que não podia fazer isso, era ele. Porque foi um menino muito abençoado. Para você ver que o diabo não escolhe, ele parte para cima. Ó, se alguém que está me ouvindo na internet ou aqui, se você puder melhorar sua vida espiritual, fugindo totalmente do adultério, que é uma coisa terrível. Na ceia de hoje, a gente vai explicar direitinho. Tu vai ler a mensagem de João, né? São Mateus 14. Mas antes de entrar na mensagem quente, uma coisa terrível, foi uma tragédia. A gente vai lembrar de um adultério terrível que foi cometido por uma pessoa que jamais, falando, seria mais fácil o mundo se acabar do que a pessoa adulterar, que a pessoa era muito santa. Então fica provado que nesse campo o diabo sabe trabalhar. É uma coisa terrível. Vocês conhecem a mensagem de um menino que foi escolhido por Deus e ele virou rei em Israel. Quando ele foi consagrado por Deus, sinalado a rei, ele era menino, pastor de ovelha, como vocês já ouviram falar. Ele era dos filhos de Jessé. Acha lá, só para a gente ler os meninos, que eram... Quantos rapazes? Contando com Davi era 8. 8, né? Contando com ele. E quando Deus mandou o profeta ir na casa desse grande profeta, desse homem de Deus, Deus mandou, dizendo o Senhor, que ele havia escolhido um dos filhos de Jessé para ser rei de Israel. Quando Jessé soube da mensagem, ele pensou logo nos filhos que ele achava que tinha mais talento.
tinha rapazes robustos, bonitos, já formados. É tanto que foi uma surpresa para Jessé, não foi? Deus estava desgostoso com o rei Saul, por causa também do pecado. Saul ficou pesado no pecado. E então Deus resolveu colocar outro no lugar dele. Deus fez tudo para ele reconciliar, para ele se humilhar. Mas quando a pessoa está em pecado, o pecado ele é criado por Satanás. Então o diabo é a sombra. Mesmo que a pessoa queira voltar atrás, não é muito fácil. Também não é muito difícil. Se crê no Senhor Jesus, tudo fica fácil. Porque Saul pecou, não foi? E Deus falou muito com ele. Mas ele tinha um coração duro. Deus falava para ele se humilhar e reconhecer o seu erro. Mas ele permanecia durão. Isso Saul. O próprio Deus falou com Samuel e disse: grande profeta Samuel, até quando vamos tolerar essa vida errada do rei Saul? Deus não falou? Disse Deus para Samuel, para o profeta: até quando vamos tolerar? Deixando para amanhã. Deus queria que o pecado fosse livre, para poder abençoar o povo de Israel. Então Israel estava todo em pecado por causa do seu representante. Uma coisa terrível, né? E foi quando Deus disse para Samuel que ele ia colocar outro no lugar de Saul, sem ele saber, espiritualmente falando. Aí foi quando Deus escolheu aquele menino que pastoreava ovelha, que é dos filhos de Jessé, que são 8. Tu vai ler aí, né? A parte dos quantos filhos? Fala aí. É livro de 1 Samuel, capítulo 16. Eu vou ler do versículo 6 em diante. E sucedeu que entrando eles, isso já é Jessé, Samuel, na reunião para escolher o rei. Tá, né? certo. Aí ele já está falando, essa leitura aí, já é depois que Deus fala com Samuel. E depois, com Saul, e também falou com Samuel. Deus já tinha determinado em Judá para o profeta vir para Betel, para escolher o rapaz, filho de Jessé, que ia ser rei de Israel. Foi uma polêmica muito grande, porque o próprio Jessé nunca imaginava do que aconteceu. Pode ler. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, o filho primogênito de Deixa eu Jessé. explicar para vocês entenderem. E sucedeu que entrando eles na reunião marcada pelo Espírito Santo, e quem estava vindo, o principal da reunião, era o profeta Samuel. Ele vinha de Judá para escolher um dos filhos de Jessé, para despejar o azeite na cabeça dele, e ele se transformar rei de Israel, ainda menino. Isso em segredo, sem ninguém saber. Não era assim? Em segredo. Só quem estava sabendo era o profeta e Jessé, que era o pai. Jessé sabia que o profeta vinha para escolher um dos filhos
para ser rei de Israel, futuramente, né? Então Samuel, bem depressa, fez uma reunião e chamou os filhos que ele achava que um deles ia ser rei de Israel. Só que ele errou, porque ele escolheu logo os filhos pela matéria, não foi? E a Bíblia diz que Deus não escolhe ninguém pela carne. Deus vai pelo Espírito. Jessé reuniu os filhos. Pode ler. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe. Eliabe é filho de Jessé. Veja bem. Pode ler. E esse é o primogênito de Jessé, né? É o primeiro filho dele. É o primeiro filho primogênito. Vai lá. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ó, quem falou? Samuel. O próprio Samuel, o homem de Deus, já pensou na hora que estava diante do rei de Israel. E não era. Vai. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Ó, disse Deus para Samuel. Não atentes para a sua aparência. Porque Deus percebeu que Samuel estava querendo escolher o rei de Israel pela aparência, pela carne. Pode ler. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Ó, disse Deus para Samuel: o Senhor não vê como vê o homem. É uma maravilha. Meus cultos ultimamente têm virado mais uma aula. Mas vale a pena, não vale? Que nem hoje. Virou uma aula, vai. Pois o Senhor vê pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. É a Bíblia que está falando. O homem, Deus falando, o homem vê, enxerga o que está diante dos olhos. Mas Deus fala. Deus, ele vê o coração. Deus vê o coração. Então Samuel se empolgou. É Eliabe? O primeiro filho. Eliabe. É Eliabe. Ele se empolgou, porque era um rapaz alto, bonito, de boa aparência, e tinha tudo para ser o rei de Israel. Mas só que Samuel enxergou pela carne. Quem está entendendo, levante as mãos. E Deus quer que se enxergue pelo Espírito. Às vezes uma pessoa que você não dá valor nenhum, mas é você. Quem sabe lá diante de Deus, essa pessoa... Pode ler. Então chamou Jessé a Abinadab. Abinadab é o outro. São 7. Sim. E o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse tem escolhido o Senhor. Então fez Jessé passar a Sama, porém disse... Disse Deus a Samuel, vai. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Já o terceiro passou Sama, e eram os rapazes mais preparados. Por isso que a mensagem diz que o homem enxerga o que está diante dos olhos, mas Deus se aprofunda no Espírito. É Sama? Então entrou Sama, pode falar. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Todos que passaram, nenhum foi aprovado. Mas você falou o último, não? Falei. Eliabe, Abinadab e Sama. Então o profeta ficou um pouco perturbado, porque dizia ele:
Mas Deus falou comigo em Judá e mandou eu vir à casa de Jessé, que ele ia escolher um dos filhos para ser o rei de Israel. Aí chamou Jessé. Não foi? Chamou Jessé e falou: Jessé, eu vim por ordem de Deus para escolher um dos teus filhos para ser o rei de Israel. E Deus não é de confusão. Seus filhos passaram aqui e nenhum deles foram aprovado. Disse Jessé, disse Samuel para Jessé: seus filhos não estão todos aqui? Ele disse: para virar um rei de Israel está. Tem um que não está porque é menino, ó. Meus filhos são 8. Na reunião só veio 7, porque um menino chamado Davi é pastor de ovelha. E ele está no campo pastoreando as ovelhas. Samuel se arrepiou e disse para ele: irmão, por que fez uma coisa dessa? O rapaz é menino, mas é seu filho. Manda chamar depressa. Os 7 não foram aprovados. Então quer dizer que a palavra de Deus não é mentirosa. Aí mandaram buscar o menino. O menino era um rapazinho, garoto, e pastoreava a ovelha. Tinha uma capanga do lado, onde ele carregava os apetrechos de roça, e ele cuidava do rebanho do pai. Aí mandaram chamar ele. Ele teve vergonha, mas era obrigado a vir de qualquer maneira. Pelo que a Bíblia diz, ele veio do jeito que estava. Como ele veio da fazenda, do mato, foram pegar ele, não deu tempo de se vestir. Ele veio com a mesma roupa da roça. Ele carregava um estilingue, que tem outros nomes, badoque, budoque. Trouxeram ele, e ele disse que estava com vergonha de entrar na reunião, porque ele estava até sujo. Mas lá atrás Deus falou que o homem enxerga o que está na frente, mas Deus enxerga longe. É impressionante, né? Está vendo? Quem estava na reunião eram crentes, deve ter entendido alguma coisa, porque o menino não deu tempo de trocar de roupa. O homem de Deus estava no altar e o vaso, a botija de azeite, estava do lado para ser derramada na cabeça daquele que era preparado, separado. Torna a ler os primeiros. Veio os rapazes todos. Veio primeiro o... Versículo 6. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe. O azeite não desceu, não virou, não teve manifestação nenhuma. Então ficou tudo claro que Eliabe não era ele. Pode ler. Então chamou Jessé a Abinadab. Jessé mandou entrar Abinadab, o outro irmão. Eles pensavam, então deve ser ele. Quando ele entrou, fala. Então Jessé chamou a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse tem escolhido o Senhor. O azeite não virou, porque não era o escolhido de Deus. O evangelho no Brasil e no mundo perde muito, porque não obedece a Deus na palavra, no pé da letra. Quando se vai consagrar uma pessoa, ou mandar um mensageiro levar uma mensagem,
Precisa mandar a pessoa preparada. Não podemos mandar a pessoa que eu acho bonito, que eu acho que é forte, que é bem falante. Tem que levar aquele que Deus quer. Quem está entendendo, levante as mãos. A gente peca e peca muito. Não peca? Nesse campo. Por exemplo, o Nelson comenta comigo diariamente sobre um grande milagre, grande, que Deus fez no ministério nosso em Sergipe. Cada cidade quase tem uma igreja, templo próprio. E o pecado entrou e estava muito ruim. Aí Deus preparou para uma equipe ir lá. Mas a equipe foi no monte e orou. Teve vários preparos aqui na matriz. O Nelson não está aqui, não? Para você ouvir eu falar essa parte que pertence a você. E vocês lutaram com dificuldade para ir lá, porque o espírito da rebelião tinha entrado, e da carnalidade, e também da prostituição. Não foi? Só que o que eles fizeram, foi bom eu, na minha idade, ter o prazer de ter visto isso. Foi um dos maiores milagres já feito no meu ministério. Nem eu esperava. Era como tudo estivesse perdido. A gente não se cansa de falar, de admirar. Ele não foi não? Foi também? Então lá Deus começou a operar de uma tal maneira que é difícil para falar. Temos que levar para Deus. Dá para falar? É muito difícil. Como Deus usou Carlos Gomes, que é o advogado e pastor, ministro da igreja. Deus fez um trabalho tão grande, que nem eles mesmos sabem explicar. E coisas que eles nem imaginavam de acontecer, aconteceu. Deus transformou toda mentira em verdade. Onde estava escuro, Deus clareou. Onde tinha mentira, Deus revelou. Eu não tomei parte materialmente, mas espiritualmente eu acompanhei. É um caso muito forte. Vocês aqui, vocês não sabem valorizar. Por mais que valorize, é pouco. Não tem palavra. Só Deus. Eu não posso explicar tudo aqui, que vamos ficar a noite inteira. Deus restaurou tudo. Coisa que não podia fazer sem dinheiro, sem vir para São Paulo, sem procurar advocacia. Deus pegou e fez tudo. Nós temos um hino que se canta, às vezes deve cantar, que diz assim: quem tem Jesus, tem tudo. O que eu falei? Quem tem Jesus, tem tudo. Vai lá. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem, não. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. O hino que fala, né? E ainda vai mais, fala. Quem ama este mundo, fala. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo,
no céu já tem morada. Foi Jesus que falou perante o povo: eu vou para o meu Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês. Como se ele fosse criar um loteamento para as moradas. Uma coisa muito forte. E algum moleque deve ter perguntado: mestre, você vai e nós? Aí ele vai e virou e disse assim para o menino ou menina: eu não vos deixarei órfão. O que é órfão? É filho sem pai. O que é órfão? Eu não vos deixarei órfão. Eu vou, mas eu voltarei. Eu vou preparar lugar para vir buscar vocês. É tanto que Jesus está voltando. Eu não estou mentindo, eu estou falando biblicamente. Nós estamos esperando a profecia que diz: na vinda de Cristo, o céu se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas vão cair do firmamento. Os poderes do céu serão abalados. Todos os olhos hão de ver o Filho de Deus aparecer nas nuvens. É o arrebatamento da igreja. Valia a pena a gente se converter, como essa mensagem da família de Jessé, que eles não eram tão crentes, era bom, mas tinha que melhorar. Foi da família de Jessé que Deus escolheu o rei de Israel. E o próprio Jessé, o pai, se atrapalhou profundamente. Fez a escolha pela carne. Pensou tudo o contrário. É tanto que foi colocado na frente do Espírito Santo. Fala o nome dos meninos. Todos eles que eu falei, não precisa falar o nome. Eliabe, Abinadab, Sami. Os outros quatro não citam o nome. Hein? Os outros 4 filhos, a Bíblia não cita o nome. Não cita. Os outros 4. E nenhum Deus havia preparado. Precisaram eles discutir e descobrir que tinha um menino pastoreando ovelha no deserto. E mandaram buscar às pressas. Não deram banho no menino, não deram nada. Falou: venha como estás. Essa palavra, ela é muito boa. Eu estou na internet. Vinda como estás. Se você é ladrão, venha. Se você é criminoso, venha. Ele disse: venha como estás. Chega aqui, Deus faz a obra, porque quando o menino entrou, o vaso de azeite já tinha sido colocado para virar na cabeça dos outros irmãos e nenhum foi aprovado. E o moleque, sujo, veio da roça. Quando ele entrou na frente do povo, morto de vergonha, porque estava com a roupa suja, ele se abaixou ali a cabeça. E quando o profeta pegou o vaso, o próprio vaso, como se fosse vivo, o vaso virou na cabeça dele. Ó. E ele foi ungido a rei de Israel. Esse menino foi o maior exemplo. Ele matou o leão que ia matar as ovelhas. Ele abriu a boca de leão até rasgar para salvar a ovelha do pai. O que eu vou falar é triste. Para mim, só vou falar porque tem que falar. Porque nunca podia acontecer. E ele virou rei de Israel.
E bem mais tarde, quando ele já estava rei, precisa tomar cuidado, quem não é nada hoje e amanhã é alguma coisa. Você não pode mudar de vida por causa do dinheiro. Nem riqueza. Riqueza material não vale nada. Tem o seu valor e para. O que continua é o valor espiritual. Agora, eu queria dizer para vocês que é uma pena, e eu posso ajudar vocês. Eu posso lhe ajudar. Eu posso ajudar até um presidente, um ministro, qualquer pessoa de qualquer grau. Eu posso lhe ajudar agora. Você pode ser a pessoa mais poderosa do mundo. Mas você, se abrir o coração, eu vou lhe ajudar. Por quê? Aquele menino que eu falei no começo, Davi, que foi ungido por Samuel, que veio de Judá para consagrá-lo ele virá o que ele virou. Esse Davi, olha bem, ele se tornou rei. E foi um rapaz muito feliz. O que eu vou falar é uma coisa muito grave. Precisa todo mundo guardar toda a vida. Porque o que aconteceu com Davi não podia acontecer. E nem pode com ninguém. Não seja fraco. Não vá se afrouxando à toa, não. Viu? Pode se conter, se refreia. Deus está contigo. Não pratique isso, não. Mas eu estou com vontade. Não existe vontade. Quem tem Deus tem freio. Refreia essa vontade. Viu? Se as pessoas soubessem refrear a vontade, não tinha as drogas, tantas misérias. Era só refrear. Se falam tanto no estrupo. Coisa terrível. Que não falava. Pegou moda. É uma vontade também. Colocada por Satanás. Olha. Milhares e milhares que estão me ouvindo. É uma palavra dinâmica e poderosa. E uma palavra salvadora. Porque o que aconteceu foi terrível. Quem é crente precisa tomar cuidado com o mundo. Você vê tudo e não vê nada. O diabo está oferecendo tudo aí, ó. Nudismo, prostituição, todo tipo de desgraça o diabo está colocando na televisão, em tudo. O crente é obrigado a ter uma mente sarada. Me ajude a curar sua mente. Se tiver alguém com a mente doente, você vai ser curado agora. Eu estou sentindo pelo Espírito Santo. Essa enfermidade vai sair de você. Por quê? Ó, o homem mais poderoso da época é o rei Davi. E bem maldito foi a hora que ele na guerra, lutando pela humanidade, o rei, o diabo fez ele ver o que não podia ver. Eu estou perguntando, irmãos, eu não estou xingando. Você talvez esteja atrapalhado porque você viu o que não era para ver. E talvez tenha visto e ficar quieto. Precisa excomungar o que você viu. Xinga o que você viu. Fale que não vale nada. Porque Davi, procura para você ler, um determinado lugar, o rei, ele olhando, ele enxergou uma mulher. Ele era um homem de Deus.
Quem é de Deus não pode se atrapalhar. É até confuso, não é? Ele olhou a mulher, ele enxergou. Quando a pessoa tem Deus, ele não pode enxergar. Tem que falar que é mentira. Olha que coisa bonita, mentira. Olha que coisa cheirosa, fedida. Quem está entendendo, levante as mãos. Você tem que ser o contrário. Senão você vai embora. Eu estou aqui para lhe ajudar. Veja essa história terrível. Pode ler. É livro de 2 Samuel. Você veja ele, rei, enxergando Bet-sabá. Deixa eu explicar mais ou menos para entender. Bet-sabá era a mulher de Urias. Urias era o poderoso que comandava todos os soldados de guerra. Era o pivô da guerra. E ele enxergou ela. Vocês têm que entender, o povo tem que ser crente quando é crente. Ele enxergou mentira. Porque o pecado é uma mentira. É tudo mentira. É tudo mentira. Verdade é a mensagem de Deus. Pode ler. Livro de 2 Samuel, capítulo 11. Davi comete um adultério e um homicídio. Um adultério e um homicídio. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da sua casa real. E viu do terraço a uma mulher, que ali se estava lavando, e era mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é Bet-sabá, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Ele descobriu que era Bet-sabá, a mulher de Urias. Vai. Então enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram: porque não é Bet-sabá, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou a trazer. E entrando a ela, ele se deitou com ela. E ela já havia se purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher engravidou. E enviou e fê-la saber a Davi. Não adiantar. Foi um pecado tão terrível e tão podre, que essa gravidez não valeu de nada. Porque Deus matou a criança. O próprio Deus. Pode ler. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Mas, o povo sabe o que é Urias? Urias é o esposo, é o marido de Bet-sabá. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou a Davi como ficara Joabe, como ficara o povo, como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele as iguarias do rei. Porém Urias, ele se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então Davi disse a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. Como eu hei de entrar em minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela tua alma, que eu não farei tal coisa. Ele é um homem direito dele. Ele era um homem fiel, um soldado fiel. Quem está entendendo? É de você e eu abrir a boca e chorar. O homem direito. Você pode ser direito como for. Abre o olho. A Bíblia diz que o diabo
Ele ruge como leão, procurando alguém para o tragar. A Bíblia diz: quem for bom diante de Deus, escapa. Para ser bom tem que aprender a orar. E tem que ter uma mente arejada, como essa minha aqui, ó. Vai lá. Então disse Davi a Urias: fica aqui ainda hoje, e amanhã eu te despedirei. Falou. Davi falou para Urias ficar com ele, que amanhã ia despedir ele para a guerra. Então disse Davi a Urias: fica aqui comigo ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, foi e ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu... Que embebedou, ficou bêbado. Ele pegou Urias, levou para comida, deu comida para Urias, deu bebida, até ele Estava ficar embriagado. agradando. Quem está entendendo, levante as mãos. Estava agradando Urias como se fosse um filho, um anjo, por causa da mulher. E no pecado é uma desgraça, o pecado. Olha, o sangue de Jesus tem poder. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E ainda à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-a por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo... Essa carta já é diabólica, né? Carta diabólica, vê bem. É um preparo. Pode ler. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja. Estava preparando Urias para morrer. Ele queria matar Urias. Vamos ouvir, irmãos. Ponde a Urias na frente da maior força da peleja. Falava na carta. Isso. E retirai-vos de trás dele, para que ele seja ferido e morra. Ele está traçando a morte de Urias para ficar com a mulher. Quem está entendendo, levante as mãos. Irmãos, esse mundo aqui é problema, viu? É uma mensagem muito boa, é muito forte, né? Mas está na Bíblia. Quem está entendendo, levante as mãos. Precisa repetir que essa parte é muito forte para o povo entender como é que é. E sucedeu que pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe. Quem é Joabe? Joabe é o comandante do exército. O comandante do exército. Vê a carta. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja. Pedindo para ele colocar Urias na frente E, da peleja. E retirai-vos de trás dele, para que ele seja ferido e morra. Estava preparando a morte. E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram uma grande quantidade dos servos de Davi. E também morreu Urias, o heteu. Já foi feito de propósito. O próprio Urias levou a sentença de morte na carta, nas mãos dele. Sem saber. Ele tinha tanta confiança no rei Davi que ele não abriu a carta nem nada. Ele pegou a carta, era a sentença de morte dele, ele saiu levando. Ser humano é problema. A confiança era demais em Davi, como se fosse um Deus. Ele nem abriu a carta nem nada. E a carta era condenando, era preparando a morte dele. Mas ele nem leu a carta nem nada. Mas é bom a gente ser fiel. Sim. Ser fiel até a morte. E herdarás a coroa da vida. Prepara que Jesus está voltando. O céu se escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento. E o mundo inteiro virão a voz de Deus. Jesus falará, aparecerá nas nuvens do céu. E aí o seu povo será arrebatado. Agora, obrigado ver, porque essa história péssima, dramática, terrível,
Está envolvendo o crente, não está? Está envolvendo nós, está envolvendo o crente. Esse horror, todos que vocês viram, precisa se converter. Irmão, olha para mim, em nome de Deus, seja crente verdadeiro. Rasga o véu da incredulidade. Fala para Deus que quer amar o monte que Deus nos deu. Vá para o monte. Vai ter agora a consagração, fala? Jejum coletivo. O jejum coletivo. Dia 23 de julho. Hein? Dia 23 de julho. A igreja vai se vestir de saco. O símbolo de saco. No sítio lá no monte, é um local como se fosse um clube. E os animais que estão lá, avestruz e outros animais, todos vão jejuar. Deus já falou para tirar a comida dos animais. Esse jejum coletivo não é nem para pedir para Deus para Ele dar nada. É para agradecer o que Ele já fez. Que nós, há poucos dias atrás, nós pensávamos que era um crente. Como muitos de vocês que estão me ouvindo pela internet pensam que é. Eu também pensava. Né? Mas tudo mudou. Quando Deus começou a revelar o que é a crença verdadeira. Chegue-se a Deus e Ele se chegará a vós. Resistir o mal e o mal foge de vós. Você vê, vai. Aí onde é que você está? Eu parei aqui que agora Urias morreu. Morreu. Não é? Aí Joabe, ele dá a notícia para Davi. Veja, Joabe dá a notícia para Davi que Urias morreu. Quer dizer que ele está livre. A mulher dele, vamos lá. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro dizendo, acabando tu de contar ao rei todo o sucesso dessa peleja, e sucedeu que o rei se encolerizou e disse, por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabeis que vós que haviam de atirar pelo muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubussete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora, de que morreu? Por que vos chegaste tão perto do muro? Então dirás, também morreu teu servo Urias, o Heteu. E foi o mensageiro, e entrou, e fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe enviara. E disse o mensageiro a Davi, na verdade, os mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e todos nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os seus servos, desde o alto do muro, e morreram alguns dos seus servos do rei. Também morreu o teu servo Urias, o Heteu. E disse Davi ao mensageiro, dirás a Joabe, não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a peleja tanto consome aquele como aqueles que se esforçam na peleja. Contra a cidade, a derrota assim acontece. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou ao seu senhor. E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Vai morar com ela. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Você viu? Não valeu a pena. Vai mais um pouquinho. Natã, o profeta, repreende a Davi. Veja essa parte. Atenção, internet, os internautas. Guarda essa mensagem. Pode ler. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi... Deus enviou Natã, mas quem é Natã? Natã, o profeta. Natã é profeta. Veja a conversa de Natã e Davi, vamos. Natã, o profeta, repreende a Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico... Natã, olha para mim, não conversem não. Oi, irmão, pera, não conversem não. Não conversa não. Natã, o profeta, falou para o Davi, dizendo,
Numa cidade tem 2 homens. Vem aqui. Escuta aí. Havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Um homem rico e outro pobre numa cidade. Natã, profeta, falando para Davi, o rei. Escuta que é importante. O rico, ele tinha muitíssimas ovelhas e vaca. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos. Igualmente, do seu bocado comia e do seu copo bebia. E dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, e deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para cozinhar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou. Matou a ovelha do homem pobre, sendo que o outro tinha milhares de ovelhas. Quem está entendendo, levante as mãos. Matou a ovelha do homem pobre, vai. Natã falando essa história para Davi, contando essa história. Vai. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. Que é furor? Ele ficou com raiva, ficou irado. Ficou nervoso, ficou irado. Na frente de Natã. Natã está contando uma história para ele. De 2 homens, um rico e um pobre. Um cheio de ovelha e outro só tinha uma ovelha. Que foi essa ovelha que mataram. Sim, ver. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Mas que coisa. Davi xingando, Davi, o rei. Falando para Natã que o homem que fez isso era digno de morte. O homem foi e matou a ovelha única do homem. O outro tinha milhares e milhares de ovelhas. E Natã falando para Davi. E Davi ficou indignado. Muito. Mas como que pode acontecer uma coisa dessa? O homem pobre, o outro vai e mata a ovelha do homem pobre. Aí disse Natã: o que você acha que esse homem merece, Davi? Aí Natã respondeu: esse homem merece morrer. Aí Natã virou o dedo e disse: esse homem é você. É tão bonita essa história que eu queria que todos entendessem. Será que entenderam? Deu para entender? A história que Natã contou para o Davi, Davi se escandalizou e disse: esse homem merece morrer. O homem só tem uma ovelha só, e ele foi lá e ainda pegou a ovelha do homem, que estava simbolizando a mulher de Urias. Aí o próprio Davi disse: esse homem merece a morte. Aí Natã botou o dedo e disse: esse homem é você. Quem entendeu, levante as mãos. Será que foi? Tem gente que nunca vai esquecer. Pode falar. Vou terminar aqui. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: o homem que matou a ovelha. Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira ele tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi sobre rei, eu te ungi sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. E te dei a... Davi ficou perturbado. Muito. Mas esse homem pegou a ovelha do homem. Só tinha essa ovelha. Esse homem precisa ser preso, precisa morrer. Aí o profeta virou e disse assim: pois esse homem é você. Nesse pedacinho esse último, para os povos entenderem. Então disse Natã, deixa eu voltar só um pouquinho. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira ele tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi:
tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, ainda mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o Eteu, mataste, e a mulher dele tomaste por mulher. E a ele mataste ao fio da espada. Olha uma estrada bonita. Você vai andando, tranquilo. Mas de repente uma cobra, você sai fora. Outro obstáculo. Uma carangueja, um buraco. Na vida espiritual, a pessoa pode examinar a consciência e ver se você está ou não fora do aprisco. Como é que está a sua vida? Porque dá tempo você se operar. Deus pode salvar você. Com essa história de Davi. Tem gente de pouco, como eu falei. Levar já prontinho para eu falar. Eu vou perguntar para o povo. Quem acha que essa aula foi boa demais? Levante as mãos. É porque não é uma coisa de fazer todo dia, né? O que é que falta aí? Quer que termine de ler? É? Você quer que termine de ler para concluir? Pode. Vou ler no versículo 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para te ser por mulher. Assim diz o Senhor, eu suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e o darei ao teu próximo, ao qual te deitará com elas perante o sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Aqui está falando assim, o salário do pecado é a morte. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Ainda teve jeito. Ele seria castigado, né? Ele se arrependeu muito, né? Ele se arrependeu muito, mas ele seria castigado, ele ia pagar o preço. Mas de qualquer maneira tem que pagar um preço. Põe a mão na cabeça para receber a bênção da ajuda de Deus. Pois, Senhor meu Deus, eu preciso do teu amparo, a tua luz sobre mim. Tudo o que aconteceu com Davi, ele se arrependeu. Deus teve misericórdia, mas fez ele pagar o que devia. Meu Deus, tenha misericórdia de todos nós. Nós estamos com as mãos na cabeça para Deus nos curar das doenças na pele, no couro cabeludo, nos miolos, no sangue. Qualquer problema espiritual, macumba, amarração, problemas na família, no dinheiro, no ganha-pão, qualquer atrapalhação, tudo vai cair por terra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé no Senhor, pela pregação que eu fiz. 1, 2, 3. Sai! Saiu.